Início, então, a nossa mesa, agora das 12 horas, agora são 12h30, que fala sobre o impacto do modelo de gestão hospitalar no ensino. Eu gostaria de convidar, então, para compor a mesa, a professora Laura Feuerberger, que foi aluna aqui da faculdade, é ex-diretora do CAOC e hoje ela é docente da Faculdade de Saúde Pública. Para compor também a mesa, o Dr. Marcelo Alindo, conhecido também como Bacalhau, que é médico assistente do HU. Então, para dar início ao trabalho, os convidados vão ter um minuto de fala, assim, praticamente 20 minutos, depois a gente vai abrir para discussão a todos, tá certo? Então, professora Laura. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui junto com vocês para fazer essa conversa. Uma parte da minha vida eu gastei estudando medicina. Desde a época quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 76, minha turma foi a primeira turma da fusão, quando o experimental acabou e eles juntaram um currículo só, que teoricamente era igual ao currículo do experimental. Quando chegou em outubro do primeiro ano, o diretor da época, é bem parecido com esse reitor, mudou o currículo sem discutir com ninguém. A gente fez uma greve que durou mais de 40 dias na época, com assembleias lotadas, igual vocês fizeram sexta-feira. Naquela época, aquela salona grandona chamava Sala do Sonho. Tinha gente pendurada na janela na época, né? Então, esse era um assunto, a formação, o que a gente precisava para se formar. O HU era um projeto da faculdade em função do curso experimental, com a ideia de garantir um espaço que não fosse único, mas que também oferecesse a possibilidade de uma formação geral para os estudantes de medicina da faculdade. Quando o HU ficou pronto, o curso experimental já não existia mais. Eu fui da primeira turma que fez estágio no HU, no começo só tinha pediatria funcionando, depois foi abrindo aos pouquinhos. E depois da residência, eu fui assistente do HU durante uns 2 anos, tipo 87, 88, por aí. Então, convivi com essa ideia do HU e essa história, essa discussão, em vários momentos durante a minha vida. Então, o meu mestrado é sobre residência médica e o meu doutorado é estudando 2 experiências de mudança na educação médica que aconteceram aqui no Brasil. Então, depois eu comecei a fazer outras coisas e mudar de assunto, mas esse negócio do ensino médico foi uma parte importante da minha formação e da minha militância. Então, eu diria assim, hoje em dia, já desde 2000, já tinha uma briga antiga, o experimental fazia parte dessa briga. Depois, durante todo o processo de construção do SUS, essa discussão, uma discussão importante. O que é que a gente precisa fazer para formar profissionais de saúde que tenham um compromisso e tenham uma formação, vamos dizer assim, que lhes permita lidar com os principais problemas e necessidades de saúde que a população tem. Uma das questões importantes que acontece no ensino médico, e já vem acontecendo há muitos anos, e esse processo só se intensificou nos últimos anos, é que a interferência, vamos dizer assim, das especialidades médicas na graduação cria um processo de fragmentação muito importante. Eu diria que hoje em dia as pessoas não sabem mais dizer o que é mesmo uma formação geral na graduação. A formação geral precisa saber ler ressonância magnética? A formação geral precisa... O que precisa ter na formação geral? Tem uma incorporação tão grande de procedimentos e então, por exemplo, quando eu estudei no meu 4º ano, tinha no curso de clínica médica, a gente brincava que a gente chamava de salada mista, porque era uma semana em cada especialidade. Se você ficasse com gripe, você era reprovado por falta naquela disciplina da especialidade. Então, tinha uma briga importante na faculdade que acabou levando a um certo fortalecimento tanto da clínica médica geral como da cirurgia geral, no sentido de preservar uma abordagem mais generalista durante a graduação. Só que fazer isso dentro do HC tem muitos problemas.
Por quê? Porque o HC não é terciário, é quaternário, né? Eu brinco que quase não tem espaço para R1 fazer coisa no HC, de tão graves, complicados, complexos que são os casos. Por exemplo, eu brinquei, como eles estavam falando assim, R1 de cirurgia só abre e fecha a parede, nada mais que tem lá dentro ele consegue fazer, porque são casos muito graves. Já quando eu estudei, não tinha parto normal no HC, só tem gestante de alto risco. Então, assim, já 30 anos atrás, já tinha um problema em relação às oportunidades que um estágio hospitalar precisa oferecer para assegurar uma formação geral. Eu acho que o HC contribui de maneira super importante com a urgência e emergência, tem uma formação forte nessa área, mas em outras questões, outras oportunidades, ficam muito restritas pelo tipo de serviço que o HC presta, que é absolutamente necessário, indispensável. Ninguém está propondo que o HC deixe de ser quaternário, o sistema de saúde espera que ele faça isso mesmo, mas para a formação é preciso outras coisas. Nesse movimento todo de discutir o que precisa na formação, em 2001 teve as primeiras diretrizes curriculares, mudança, né? E saiu de uma coisa que era um currículo mínimo, que falava que obrigatoriamente cada curso tinha que fazer, para uma coisa mais flexível chamada diretrizes curriculares. Eu participei do primeiro processo de elaboração das diretrizes curriculares e participei também do grupo de discussão que recentemente reformou as diretrizes curriculares para a medicina. E tem um assunto que é muito importante, que eu diria que diz respeito a uma aproximação, no sentido não é que a gente quer dizer, quando a gente fala dessa aproximação, a gente não está querendo dizer onde as pessoas vão trabalhar depois. A gente está querendo que elas tenham um certo perfil de formação. Então, para mim, e eu acho que essa é a marca das diretrizes curriculares novas em relação às anteriores, tem um foco muito importante numa aproximação mais intensiva do médico com o usuário. Do jeito como as coisas estão hoje em dia, parece que conversar com o paciente, vocês falam paciente, a gente fala usuário, conversar com o paciente não agrega quase nenhuma informação de valor para o médico. Parece que ele olha, escuta um pouquinho, pede os exames, depois ele vê os exames e faz o que tem que fazer. Só que se existe uma certa regularidade nos processos de adoecimento, também existe uma singularidade. Tanto é que vocês podem ver nos livros todos de clínica médica, quando a gente vê um caso que é exatamente como no livro, a gente fala, nossa, esse é de livro, porque a maioria não é. A maioria são aproximações. Tem uma parte, não tem outra. Por quê? Tem variações, variações biológicas, mas tem variações que têm a ver com o processo de vida, a maneira como as pessoas lidam com essas questões. Então, construir um outro lugar para o usuário nessa relação com o estudante de medicina e com os futuros médicos é uma coisa que interessa muito para o sistema de saúde. O sistema de saúde precisa de médicos de todas as especialidades. Não precisa só de saúde da família, precisa dos especialistas de todas as áreas. O sistema de saúde, para dar uma resposta completa, precisa de tudo isso, precisa de uma composição de coisas. Então, existe uma ideia muito importante de que os estudantes possam, ao longo da sua formação, vivenciar, e de preferência, inclusive, de maneira compartilhada com outras profissões da saúde, experiências de cuidado em diferentes lugares. Eu diria, então, o HU, quando ele foi pensado para ser um hospital geral, e a missão dele era ser, além de ser hospital de ensino, era ser referência para a região do Butantã. De certo modo, ele é referência para a região do Butantã, porque ele atende as pessoas que moram no Butantã. Mas não existe vamos dizer assim, uma conversa super articulada, até porque a gestão do município de São Paulo vem sendo muito ruim mesmo ao longo dos anos, uma conversa super articulada de como é mesmo, que coisas mais ele poderia fazer. Então, eu acho que ele é um hospital hoje que ocupa um papel importante na formação dos estudantes, porque ele oferece a possibilidade de vivenciar experiências e se encontrar com pessoas e problemas que no Hospital das Clínicas não seria possível, e o HU, a faculdade, de algum modo, preservou o HU nas grandes áreas, só agregou
algumas especialidades mais para a atenção, que seriam necessárias para produzir uma resposta mais completa. Então, tem ortopedia, tem isso aqui, oftalmo, mas não é para o ensino, é basicamente para as necessidades assistenciais. A faculdade, ao longo desses anos, preservou esse caráter geral das enfermarias, do HU, do pronto-atendimento, enfim, dos ambulatórios que tem lá e tal, preservou esse caráter, e isso é uma coisa importante. Eu acho que ele oferece uma vivência que no Hospital das Clínicas não seria possível. Quando eu passei no HU, não tinha nem residente lá. Quando eu era assistente do HU, também não tinha residente, só tinha residente na pediatria. Então, eram os assistentes com os alunos do quinto e do sexto ano. Basicamente, era do sexto ano, na maioria dos casos, naquela época. O que dava bastante trabalho para os assistentes, né? Porque, imagina, de noite, de pronto atendimento, não dava para ficar o estudante do sexto ano sozinho. Então, o assistente tinha que ficar lá junto, né? A gente brigava bastante, porque o residente acaba aliviando um pouco o trabalho do assistente, mas compete com o estudante em vários campos de aprendizagem, vamos falar assim, né? Então, a gente brigava bastante para não perdermos. Daí, os residentes entraram. Mas, de qualquer modo, eu acho que no HU ainda existe uma relação muito mais próxima dos assistentes com os estudantes do que existe no Hospital das Clínicas, que a relação dos estudantes é muito mais com os residentes do que com os assistentes, na prática, né? Hierarquicamente, né? Assim, a gente no HC é quase parecido com o rodapé do prédio, né? Depois vai. Enfim, acho que no HU se preservou, claro que cada enfermaria, cada clínica tem um jeito diferente de ser, umas são mais próximas, outras são mais distantes, depende também das pessoas, tem gente, enfim, diferentes tipos, mas eu diria que, de um modo geral, se conseguiu preservar esse espaço, e eu diria que a formação dos estudantes, eu estou falando de medicina porque eu estou conversando com vocês, mas eu diria que o HU oferece para as várias graduações da área da saúde oportunidades que não existem em outros lugares. Então, por exemplo, o jeito como a farmácia hospitalar é organizada no HU é um jeito muito interessante, bem inovador, que os estudantes de farmácia não teriam oportunidade de vivenciar em outro lugar, que no Hospital das Clínicas eles nem fazem parte. No HU tem, quem já passou lá sabe, a enfermagem assume um papel bem protagonista. Então, tem prescrição de enfermagem. No HU, se você escrever cuidados gerais, as enfermeiras batem em você. Não pode escrever aqui, o médico escreve isso, cuidados gerais. Não, tá, controles e cuidados gerais. Não pode, porque isso daí é da área delas, elas que sabem, não é gerais, tem os específicos que aquela pessoa precisa. Então, tem um protagonista, a nutrição tem um papel. Então, cada uma das várias profissões acaba encontrando no HU um espaço importante, inclusive para propor arranjos assistenciais que são inovadores e podia ser mais inovador? Sem dúvida. Podia ser mais interdisciplinar? Podia. Podia ser mais conectado com a rede? Podia. Por exemplo, eu imagino que o HU pudesse ter uma atenção domiciliar muito maior, mais importante do que tem. Ofereceria uma resposta para aquela população do Butantã, para problemas que são importantes e que eles ficam sem resposta. O HU poderia, na relação com a rede, por exemplo, os médicos poderiam fazer matriciamento para os médicos que são da rede, que é discutir poderiam. Acho que seria uma coisa interessante, qualificaria, inclusive a passagem de vocês pela rede de atenção básica de uma maneira interessante, para não ficar só aquele negocinho das áreas programáticas, que acaba sendo muito chato e repetitivo. Tinha um monte de coisas que poderiam ser feitas, então eu digo, defendo que o HU continue sendo da USP, mas também defendo que o HU pudesse ter uma relação mais intensa com a rede e pudesse produzir oportunidades mais inovadoras do que ele faz no momento. Porque eu acho que é bom, é bacana, muito ruim se tirar, mas ainda podia ser melhor. Então, acho que tem várias outras possibilidades, vamos dizer assim, de construção, de uma composição de lugares em que os estudantes das várias graduações da saúde precisam vivenciar e trabalhar durante a formação, e eu tenho certeza que um hospital geral é parte dessa rede que é necessária para garantir essa formação geral. O que é uma formação geral? É ser generalista? Não. É não ser um cara que não... Eu brinco assim, é não ser sei lá, que fala assim, hipertensão, eu sou cirurgião, não sei o que faz.
Ah, não sei o que, eu sou oftalmo, não sei. Não, pelo amor de Deus, tem umas coisas que todos os médicos tinham que saber, minimamente. Tem uma parte em relação ao conhecimento e outra parte é em relação a essa visão mais contextualizada, ter mais noção de como a vida das pessoas e o jeito como elas se colocam na vida interfere na produção das doenças. Duas pessoas com hipertensão arterial têm desenvolvimentos completamente diferentes, porque não é o diagnóstico que define a vida, é a vida da pessoa que, inclusive, interfere de maneira radical na maneira como ela convive com os diagnósticos. E como a gente pode aprender isso mais do que aprende, eu acho, nas graduações em geral. Então, para abrir o debate, diria, o HU é parte, por exemplo, tem hoje em dia várias escolas médicas sendo abertas em lugares, e a proposta é que seja uma formação na rede de serviços. Tem município que não tem hospital próprio. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é uma encrenca, dá bastante trabalho, assim, porque você tem que fazer uma composição de vivências em lugares, tem estudante de ideia, tem que ir para uma cidade, outra cidade, para compor esse rol de experiências que seria importante ter para poder ter uma formação sólida e com essa amplitude que a formação geral exige. Então, eu diria, perder o HU seria um problema grave. Tem gente que fala assim, ah, mas o HC não. O HC não se compara pelo tipo de, vamos dizer, um cardápio de coisas, pelo tipo de problemas, pelo tipo de questões, enfim, que a gente encontra nos dois lugares. Por outro lado, diria, dá para radicalizar, intensificar, isso melhoraria ainda mais a qualidade da formação dos estudantes de todas as áreas, mas dos de medicina em particular, se ampliasse ainda mais a interação do hospital universitário com a região do Butantã. Eu acho que seria interessante. Isso quer dizer passar para a secretaria? Não quer dizer passar para a secretaria. Estava conversando com a Marília. Se você pegar a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, não tem nenhum hospital geral com as características do HU na sua rede. Ela é dona de muitos hospitais. Mas se o hospital fosse dela, ela transformaria o hospital numa coisa que ela precisa, que não é exatamente o que precisa para a formação. Se o hospital fosse de alguma secretaria, teria o mesmo número de médicos que tem lá? Não teria, porque se você for fazer a conta só pelo trabalho assistencial, você poderia ter menos profissionais do que tem lá. Aquele jeito de organizar o hospital está bastante voltado para a função didática que ele tem. Então, se fosse um cara vai olhar lá e falar assim, pode tirar isso, mas isso comprometeria, eu diria, o papel que ele cumpre na formação de vocês. Então, para começar, falaria isso. Não sei se era exatamente disso que vocês queriam que falasse, mas vamos por aí. Depois do debate eu me aproximo mais do que vocês queriam conversar. Boa tarde. Cumprimentar a professora Laura, o Renato que está organizando a mesa, e a todos vocês. Só queria fazer uma pergunta rapidinho antes de começar a minha fala. Quantos alunos aqui são alunos do 1º ao 4º ano? Levanta a mão, por favor. Perfeito. Internato? Tá bom. Toda essa discussão, ela gira em torno da desvinculação do HU, do projeto de desvinculação do HU. E a nossa mesa aqui vai discutir a gestão hospitalar, o impacto da gestão hospitalar no ensino médio. E, basicamente, o que eu vou tentar discutir aqui com vocês é a minha opinião a respeito da desvinculação do HU, ou seja, dessa gestão da universidade, qual seria o impacto no ensino. Essa que eu vou tentar fazer aqui. Inicialmente, para poder explicar de onde vêm as minhas ideias, eu vou me apresentar. A maioria de vocês, muitos daqui não me conhecem. Então, meu nome é Marcelo, meu apelido é Bacalhau, então a maioria das pessoas me chamam como Bacalhau. Eu me formei aqui também, com a professora lá na turma 88, e fiz residência médica, aqui também, no serviço, residência médica de clínica médica, e depois fui médico preceptor por 2 anos. Nesse intervalo, eu fui contratado pelo HU como funcionário e sou contratado como médico do HU há 6 anos. E relacionado ao ensino médico,
além de ter feito residência aqui, de ter sido aluno e ter feito a preceptoria, eu sou representante da divisão de clínica médica na Câmara de Ensino do HU. Até o início desse ano, eu era o médico que representava a clínica médica na subcomissão para avaliação integral e treinamento de habilidades, né, da Faculdade de Medicina. Enfim, eu sou coordenador de uma disciplina desde 2010 lá no Hospital Universitário, que é o estágio hospitalar Clínica Médica 2. Sou responsável pelo ambulatório dos internos. Então, o meu contato com o ensino é como aluno, como médico residente, como preceptor e também ajudando, contribuindo na área de coordenação de ensino. E, para começar essa discussão, eu queria ler para vocês, só para lembrar, a missão do HU. Já que o grande mote aqui é discutir a desvinculação do HU. A missão do HU é desenvolver atividades de ensino e pesquisa na área de saúde e assistência hospitalar de média complexidade, né, preferencialmente as populações do Distrito de Saúde do Butantã e da comunidade universitária da USP, prestando um serviço diferenciado com atendimento de excelência. E a impressão que eu tenho, apesar de todos os problemas, é que a atual gestão, feita pela Universidade de São Paulo, em última análise, vem cumprindo essa missão. Né. Acho que a primeira pergunta que nós nos devemos fazer e que deve ser discutida é se essa desvinculação da universidade vai continuar cumprindo essa missão. E mais do que isso, né, se a desvinculação da universidade vai provocar, né, uma mudança na missão do hospital universitário. Hoje é muito claro que a missão do hospital é ensinar. Né, isso é muito claro para todo mundo. Então, acho que o primeiro ponto para a gente refletir é justamente esse. E lembrar que o atual esquema de gestão permite que essa missão seja cumprida. Bom, e para tentar ficar mais fácil de vocês entenderem, né, para nós, essa discussão da gestão hospitalar influenciando no ensino, porque vocês devem estar se perguntando, né, o que a desvinculação muda para mim? Eu que estou indo lá para o HU ter aula, né, do 1º ao 4º ano, eu que estou indo lá para o HU fazer o meu internato, fazer o meu estágio sob supervisão direta atendendo os pacientes. O que isso muda para mim? Eu acho que essa deve ser a pergunta de vocês. E que a gente vai trabalhar aqui é no campo das hipóteses. Né? A gente não tem um projeto muito claro de como seria feita essa desvinculação, isso não ficou muito claro, mas eu tenho algumas hipóteses, e são essas hipóteses que eu quero discutir com vocês, que eu quero mostrar para vocês. A primeira coisa que eu queria falar é que o modelo de ensino do Hospital das Clínicas e do HU são muito diferentes. A professora Laura colocou isso aqui de forma muito clara. E eu não estou dizendo que um modelo seja melhor do que o outro, não é isso. Eles são diferentes. E para vocês ficarem mais fácil de entender isso, né, e obviamente a gestão hospitalar influencia nesse modelo de ensino. O HC é uma autarquia ligada à Secretaria de Saúde. O hospital universitário está ligado diretamente à universidade. Aí, como é que influencia? Influencia, por exemplo, na contratação de funcionários. Quem está no internato vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Né? O ensino dentro do hospital universitário, ele é feito basicamente por médicos assistentes contratados pela Universidade de São Paulo. Eu sou um funcionário da Universidade de São Paulo, cumprindo o papel de docência também, além da assistência. E para mim, contratado pela Universidade de São Paulo, está muito bem claro qual é a missão da Universidade de São Paulo. A pessoa que vai trabalhar lá, ele está nesse contexto. E o ensino do HU é feito basicamente por essas pessoas. No HC, as pessoas também estão compromissadas com o ensino, só que lá é feito um pouco diferente. No HC, por exemplo, nós temos, só para fazer um quadro de comparação, a gente tem a figura do colaborador. Eu fui médico assistente do HC, por um pouco mais de um ano. E eu fui médico colaborador também do HC. Ou seja, teve uma época do meu ano que eu tinha uma turma de propedêutica, aí os alunos do 2º e do 3º ano vão entender. E eu
dava aula para essa turma de propedêutica como médico colaborador, por um período curto, é verdade, mas eu fiz isso. Por que alguém vai trabalhar num lugar de graça, fazendo atividade de ensino? Porque eu tinha ganhos específicos com isso. O HC é um centro de excelência, eu queria aprender a fazer isso, queria ter oportunidade de fazer isso. Isso não acontece, por exemplo, no HU. A gestão atual permite que todos os médicos que trabalham lá fazendo propedêutica, todos os médicos que trabalham lá fazendo propedêutica são médicos contratados. Não estou dizendo que um seja melhor ou pior, eu sou médico, eu dei aula de propedêutica nos dois serviços. Outra coisa que acontece no HC que não acontece no HU, e isso até por conta da complexidade do serviço, pós-graduando, ajudando no ensino médico. No HC, eu fui aluno, fui médico residente e preceptor lá. Para mim é muito claro uma diferença, que a professora também até comentou, que assim, há uma aproximação maior, pelo menos no internato experimental, do médico assistente com o aluno no HU quando comparado ao HC. Isso é bom ou ruim? Não é bom ou ruim. O que eu estou discutindo aqui são as diferenças e o que acontece no HU, na minha opinião inicial, é decorrente desse vínculo direto com a Universidade de São Paulo. O que nós temos que colocar e pensar e discutir é o quanto essa desvinculação modifica isso, já que a nossa discussão principal é o ensino. Para vocês terem uma ideia, o hospital universitário responde por mais ou menos atualmente, no currículo atual, responde por mais ou menos 23% da carga horária de toda a graduação de medicina. E no internato essa porcentagem aumenta. Se a gente pegar as áreas de pediatria, cirurgia clínica médica e obstetrícia, que tem grande parte do estágio no internato, feito lá no HU, se pegar toda a pediatria, 42% mais ou menos acontece no hospital universitário, 39% da cirurgia acontece no hospital universitário, 37% da clínica médica acontece no hospital universitário, e 25% da obstetrícia acontece no hospital universitário. Então, que o hospital universitário tem um papel muito importante no ensino de graduação dessa faculdade, isso não é dúvida. E que o hospital universitário vem cumprindo esse papel dentro de suas limitações de uma forma adequada, também não é dúvida. É por isso que é muito importante para o ensino discutir essa desvinculação, porque o que vai acontecer depois da desvinculação? Então, aí eu fiquei pensando, quando eu fui convidado para a mesa, imaginando que eu ia discutir com vocês, e pensando quais seriam as vantagens e as desvantagens para o ensino da desvinculação do hospital universitário, da Universidade de São Paulo, ser gerido por outra instância que não seja a Universidade de São Paulo. E eu não estou mentindo, de forma bem sincera. Vantagem, ou seja, ganho para o ensino, eu não consegui ver nenhuma. A gente vai abrir daqui a pouco a discussão para todos. Se alguém enxergou alguma vantagem, algum ganho, que por favor coloque, até para eu ter um arsenal melhor de discussão também. A situação melhor que eu consigo imaginar para o ensino dessa desvinculação, dessa mudança de gestão, seria uma tentativa de se manter como está. Eu não estou dizendo que o hospital universitário não tenha problemas, muito longe disso. Temos uma série de problemas no ensino, que podem melhorar e estamos tentando fazer isso. Queremos a ajuda do reitor, de quem quer que seja, para ajudar nesse sentido também. O que eu estou dizendo é que a desvinculação da Universidade de São Paulo não resolve esses problemas, de longe. Na minha opinião, só acrescenta mais problemas. Essa é a impressão que eu tenho sincera. Em relação a possíveis desvantagens, eu consigo enxergar algumas, com a mudança de gestão hospitalar. Por exemplo, o novo modelo de gestão, como é que seria a contratação de pessoal?
está ligado à gestão hospitalar. Seriam funcionários da secretaria, com certeza um modelo diferente do atual. E essas pessoas, os novos contratados, ou contratado nesse modelo diferente, teriam o mesmo tino para o ensino, teriam a mesma vontade, estariam submetidos a esse papel do hospital da Provensino? Eu acho que são perguntas pertinentes para serem feitas. Acho que é uma dúvida pertinente. É justamente isso que a gente quer discutir na questão do ensino. Será que a desvinculação do hospital universitário, da Universidade de São Paulo, vai melhorar o quadro técnico dos contratados em técnicos de enfermagem, enfermeiros? Eu fui interno no HC e fui interno no HU. Não há tanto tempo assim. Na minha época era muito comum, não sei se mudou isso no HC, mas era muito comum a necessidade de cavação de exames, de ir até setores para pedir. Isso vocês conseguem enxergar. No HU isso não acontece. Ou se acontece com uma proporção muito menor do que o HC. E por que isso é dessa maneira? Porque o modelo de gestão do HU permite que exista funcionários para que seja feito isso. Então, é disso que eu estou discutindo, é o dia a dia de vocês. É isso que vocês têm que pensar. O que vai mudar? Os profissionais do HU, a impressão que eu tenho, e eu estou dizendo dos outros profissionais, não os profissionais médicos, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, os farmacêuticos clínicos, são profissionais de ponta, que têm condições, pelo atual plano de carreira da Universidade de São Paulo, eles são funcionários da Universidade de São Paulo, assim como eu sou, todos são alunos da universidade, que têm condições de permanecer no HU. O HU é um bom emprego para todos nós. E por que deixar de ser um bom emprego? Isso que o ensino é bom? Então, essas discussões são muito importantes. O funcionamento do HU está muito relacionado, na minha opinião, no meu modo de enxergar, ao fato dele estar vinculado à Universidade de São Paulo, de forma direta. Mas o HC não é vinculado e também Provence, sim. São contextos diferentes. Eu não acredito que o modelo do HC se encaixe ao HU. Na atual conjuntura, eu tenho certeza de que isso não é possível. Aqui, a comparação é para dizer justamente isso, são modelos diferentes. Cada um com seu modus operandi e funcionando na medida do possível. Então, eu acho que desvincular o hospital universitário da gestão da Universidade de São Paulo é um erro. É tirar um patrimônio da universidade, patrimônio relacionado ao ensino, de grande valia na área de saúde. Eu, sinceramente, não consigo enxergar vantagens. E há muita gente pensando como eu. Por isso que cabe uma discussão melhor. Ninguém aqui está dizendo para chegar... Eu nem me coloco como totalmente contrário à desvinculação. O que eu estou colocando nesse momento é a discussão, apesar de ser contrário. Mas vamos discutir, então. É justamente isso que a gente queria fazer com vocês, assim, e eu acho que tudo a gente poderia resumir a influência da gestão hospitalar no ensino justamente dizendo da autonomia que o hospital universitário hoje tem na diretriz do ensino. Hoje o hospital universitário pode dizer que tem autonomia na diretriz do ensino. Se a Universidade de São Paulo, se o hospital universitário for desvinculado da Universidade de São Paulo, a gente tem que pensar, essa autonomia vai ser mantida? E se será mantida em quais circunstâncias? A qualidade do ensino será mantida? Como é que isso vai ser feito? Quais são os mecanismos para se manter a qualidade do ensino e melhorar? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar inicialmente, pessoal. Quero agradecer a
algum comentário para fazer? Sim. Pode abrir para debate? Então, eu queria abrir para as questões, para as dúvidas, colocações de vocês. A gente está com o microfone aqui ao lado. Sintam-se à vontade. Alguém quer começar? Alô. Meu nome é Fernando, sou acadêmico da 98. Tem uma pergunta que eu antecipo que alguém favorável à desvinculação faria, que é considerando o fato de que no HC existe uma hierarquia entre os docentes, os assistentes e residentes, e todas as pessoas envolvidas no ensino respondendo, em última análise, ao titular. Que isso seria uma vantagem para a unificação dos cursos, não necessariamente a gente vê que se concretiza, mas seria uma estrutura mais efetiva do que os assistentes de maneira concursados e vivendo suas carreiras de maneira independente e seguros em suas carreiras, de modo que, de fato, a gente observa alguns velhomas no HU, caras que não necessariamente são tão comprometidos com o ensino e ninguém pode mexer neles. Ninguém pode tirá-los de lá e impedir o contato com os alunos, substituir por alguém que se dedicasse mais. Gostaria de saber como que os professores comentam isso. Bom, eu sou Arthur, eu sou aluno do primeiro ano aqui da graduação. Eu queria fazer uns comentários e depois abrir uma pergunta para a mesa. Bom, a gente não pode inferir nada sobre a desvinculação a partir do momento pela falta de transparência do processo. Mas eu acho que algumas posições são bem viáveis. Se a gente comparar alguns dos modelos de gestão, não foi debatido se isso passaria para a Fundação Faculdade de Medicina, ou se não, se ficaria pelo Estado. Eu acredito muito provavelmente que isso acabaria sendo passado para a Fundação, embora eu não concorde com isso. E eu vou explicar mais ou menos por quê. Se a gente comparar dois modelos diferentes desse processo, o HC da FAMERP ou o nosso próprio HC, que foi desvinculado há um tempo atrás, ou a própria gestão do ICESP, nós vemos que são dois modelos muito diferentes, como já foi abordado pela mesa. Mas, se a gente pegar em elementos pontuais que estão muito vinculados ao ensino, eu acho que dá para inferir que uma mudança seria muito prejudicial para o nosso sistema de educação. Se a gente pegar o modelo do HC, e isso é bem falado pela maioria dos internos aqui do 5º e 6º ano, a gente pode ver que, pelo serviço, talvez pelo salário dos funcionários terceirizados do HC, você tem uma dificuldade muito grande de uma equipe multiprofissional, que acontece muito claramente no modelo do HU. E isso é uma referência. No HC, pelo pouco que eu conheço, que eu já frequentei lá através de liga, os funcionários, principalmente enfermeiras e funcionários de outros cursos que não estão muito bem integrados, eles reclamam muito e acaba que o médico acaba tendo que ter um protagonismo em todas as diferentes áreas, acabando com o multiprofissionalismo, que eu acho que é primordial para a nossa formação médica. Além disso, a gente tem uma certa desvalorização dos funcionários, que eu acredito que isso encaminhe para um sucateamento do sistema de ensino no HC, e muito provavelmente isso aconteceria na HU se a gente tivesse uma desvinculação, além de um sucateamento do ensino. Para isso, a gente pode ver que isso foi citado no relatório oficial da reitoria,
sobre a desvinculação, que é um relatório absurdo, que já foi comentado nas outras mesas, que foi baseado em uma única visita, com dados totalmente parciais, para depois definir uma coisa clara. O HU ele tem mais funcionários por leito do que as outras unidades de ensino, como HC e FAMERP. E isso melhora muito o ensino, eu acredito, é uma imposição, mas baseada em fatos, assim como assistência. Isso é relatado no relatório oficial. O que a gente vê, por exemplo, que quando o HC ele teve uma desvinculação, há muito tempo atrás, você teve uma demissão em séries, uma diminuição do número de funcionários e teve uma precarização do ensino. Tanto que eu já ouvi muitos internos falando que a residência na HC ela não é muito boa para se aprender coisas básicas da saúde. Embora tenha sido falado na mesa que os dois representam coisas diferentes. Eu queria, então, perguntar à mesa se vocês têm algumas suposições do que aconteceria ao HU em termos práticos, em termos de ensino, se nós tivéssemos, por exemplo, uma passagem para a Fundação Faculdade de Medicina, que eu acho que seria catastrófica para o ensino, quais elementos vocês poderiam apontar? É isso. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou interna do 5º ano. Eu acho que eu queria entender algumas coisas do que foi colocado. Eu não tenho posição tomada ainda, porque eu entendo muito pouco do processo. Você falou que o HU é um emprego muito bom, só que assim, o que eu vejo ultimamente primeira coisa que tem um mito muito grande de que os funcionários do HC pagam mal. Todo mundo pode ver o salário de qualquer funcionário do HC. É só entrar num site chamado Transparência e a gente vê que paga-se mal, mas tem salários absurdamente altos. Assim. Eu fui ver isso sexta-feira, tem médicos sim que ganham 20 pau por mês. Então, tipo, a gente tem que se inteirar mais e médicos que falaram pra mim que não, todos os médicos só ganham 2.000, eu fui lá ver e eu vi que essa pessoa ganhava 20 mil por mês. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado do HC, com o que a gente ouve. Chegar lá e ver. Outra coisa, né? O HU é um bom emprego, eu concordo, assim, né? A gente até ouve, mas assim, os funcionários ganham bem e são felizes, mas esses funcionários estão há 3 meses em greve. E eu quero entender o porquê esse é um emprego tão bom. Porque o que eu entendo um pouco dessa situação é assim, a gente está colocando muito como se fosse uma situação boa, mas a gente está vendo que a USP está sendo precarizada. E isso está refletindo muito nos funcionários. Então, o modelo da forma que o HU é agora, eu concordo que é muito bom, mas eu acho que ele já não está sendo. Ele já está sendo. As reformas necessárias já não estão sendo feitas, porque a USP não é essa verba, já não tem mais o número de funcionários necessários, e esses funcionários estão fazendo greve há 3 meses. Eu queria entender um pouco mais disso, para a gente só chegar ao lado de não, é muito bom lá e está tudo muito bom, e a gente quer continuar, e para mim parece um pouco, a gente está querendo continuar, não vai tributar, mas talvez fosse uma opção. Oi, boa tarde. Eu sou o Ricardo, mas eu sou o X. Eu sou aluno. É Ricardo. Igual Bacalhau, meu nome é X. Se procurar o Ricardo é difícil achar. Eu sou aluno do 6º ano, eu passei agora no primeiro semestre no HU. Então eu ia falar primeiro um pouquinho do que eu vivi lá, que eu acho que é importante para esse debate. Até vai de acordo com o que a Fernanda falou agora, assim, que se fosse para sintetizar o que eu passei no HU, tem uma coisa que é interessante, que é o fato de ele ser um hospital. Ele tem um funcionamento como um hospital integrado, e não como aqui no HC, que são diversas clínicas separadas dentro de um grande prédio, né? O que explica pela complexidade, mas explica também pelos fatos de cada titular às vezes não conversa um com o outro. Você tem 2 residências de cirurgia da mão, uma da plástica e uma da ortopedia. E não faz grande sentido, assim, né? Trocaram na mesma mão. Tanto que está acabando, o pessoal da ortopedia falou que isso está acabando. Então, uma vivência que apareceu lá é essa integração. As clínicas, o HU é um hospital. Isso é interessante para o ensino como um todo, que não é o ensino do médico generalista, não é o ensino da clínica, da cirurgia, da pediatria, mas é o ensino do todo
integrado. Porque esse ensino de vários pedaços compõe o generalista, ele tem vários pedaços, e não um todo. Chega, eu estou no PSM agora, e chega criança de 13 anos no PSM. Chega a casa que é dúvida da cirurgia do PSM. Não adianta eu saber um pedacinho de cada, precisa ter essa visão. Acho que isso é da minha experiência de lá. E o fato dele ser muito mais voltado para o ensino, acho que foi comentado várias vezes, não vou ficar repetindo, mas é visível isso. Mas uma coisa que aí que a Fernanda está falando é que assim, ele está muito cheio. A gente passou no 5º ano na pediatria e bateu os recordes dos últimos não sei quantos anos de atendimento por dia na pediatria. A gente passou agora no começo do ano na clínica e era o inferno. A dengue tomou tudo ali e parece que depois a gente foi ainda pior. Né? Então talvez isso tenha a ver com os motivos da greve. Assim, a carga que o HU está tendo que lidar talvez seja muito maior do que a carga que ele tinha que lidar antes, que ele suportava antes, o que as pessoas ganhavam para lidar antes. Né? As filas de espera lá estavam 6 horas, 8 horas na ficha verde, que é muita coisa. Talvez, porque daí um debate que a gente não passou, aqui deu uma passadinha, mas o debate que o HU não está isolado da rede de saúde de São Paulo. Uma rede que é inteirinha gerida, ou quase toda ela gerida por OS, que provavelmente é o que ia gerir o HU também. E uma rede que não dá conta em várias vezes. Você vê uma série de pacientes, tudo bem, alguns exageram, não tem médico e tal, mas você tem uma dificuldade enorme para marcar a consulta fora dos hospitais que a gente está, são ótimos hospitais, você vê dificuldade para marcar qualquer consulta. E para marcar o que não é médico, então, para arranjar uma fisioterapia fora do hospital, a gente manda a paciente do IOT, você tem que fazer fisioterapia, esquece, a gente sabe quem está mandando ele para o posto ou para casa. A gente manda, que é o que ele tem mesmo. A rede não funciona. E aí a rede sobrecarrega o HU. Todo mundo vai no HU, que é um hospital, inclusive, melhor que muito particular. Assim. Você espera menos e é mais bem atendido que uma série de particulares. Então, acho que isso influencia, a gente tem que levar em conta no nosso debate. E aí, assim, essa rede é gerida do jeito que o HU vai ser gerido. E o HU é a parte que funciona, que está diferente. Então, acho que vale a pena pensar nisso. Né? Como que a gestão das OS melhora ou não melhora, eu acho que não melhora, essa gestão. Daí só ia perguntar, fazer um comentário, só que eu acho que é muito importante a questão da carreira dos funcionários de lá, isso dá uma capacidade de trabalho da equipe toda que em alguns momentos, assustadoramente melhor que do HC. Um exemplo para mim grande é da UTI do HU, onde a enfermagem cuida de tudo e você realmente, elas cuidam de tudo e super bem. E aí aqui no pronto-socorro da pediatria do SCUT precisa crianças com problemas que demandam quantificar a diurese, a gente tem que brigar e pedir para a criança ou para a mãe quantificar a diurese para a gente. Que a enfermagem não dá conta, é questão de não dar conta mesmo. Tem pouca gente, um monte de paciente super grave, super complexo, ela tem que ver tudo, tem duas com um saguão com 27 e às vezes elas não conseguem. Às vezes tem outros problemas que não é só questão de não conseguir, mas vai fazer 2, 3 jornadas, tem 2, 3 empregos, cansa, está lá super cansado, está de saco cheio e não vai se dedicar tanto. E aí o salário não é só questão de ser um bom emprego. É legal ter um bom emprego, óbvio que é legal, mas é a importância de um bom emprego. O que ele faz para aquele serviço funcionar ou não. Se tem importância nisso ou não. O HC, acho que em algumas clínicas, quem já passou pela Emilica, a minha enfermeira Emilica é um amor, quase mata a gente. Tem uma da clínica, até o show, eu sempre esqueço o nome dela, até o show faz teatro com ela, de tão... Irani. Então, só esse comentário da rede, que essa eu queria, a pergunta vai mais para o Bacalhau, mas acho que vale. Qual que é a importância da questão da autonomia? Porque o HU, no centro da universidade, ele tem uma autonomia em relação à secretaria. Né? E sendo desvinculado da universidade passando para a secretaria, ele perde essa autonomia. E qual a importância dele ter essa autonomia? Porque eu acho que tem, mas o que vocês lá dentro acham, veem isso no dia a dia, como que isso influencia no HU? Acho que é isso. Gente, antes de dar prosseguimento às questões, vou pedir para os convidados falarem sobre os pontos levantados, depois a gente continua, tá bem? Bom, eu vou tentar dar uma resposta que abrange as 4 pessoas que falaram, mas também direcionar um pouquinho a resposta para cada pessoa. Em relação ao que o Fernando comentou inicialmente, do comprometimento do ensino, né, através da figura do professor titular, só lembrar que o HU ele faz parte da Universidade de São Paulo e no nosso curso
O HU ele tem 7 unidades de ensino atuando lá, 6 unidades de ensino e mais uma local atuando lá. Mas se a gente pegar e falar da Faculdade de Medicina, que é o que a gente está discutindo agora, o professor titular, de certa maneira, ele já tem a influência dele dentro do serviço. Por exemplo, eu vou falar da clínica médica. O professor Milton, dentro do curso de propedêutica que acontece no HU, ele tem influência, ele consegue passar essa influência. Então, eu não vejo ganho, né? Se o argumento é esse, né, de ter um ganho de passar direto, assim, sinceramente, eu não vejo de grande diferença, não vejo um ganho nessa mudança. Isso já existe, na verdade. E em relação ao que o Arthur e o X falaram, já, assim, e aí eu vou também falar um pouquinho da questão do emprego, que a Fernanda comentou. Quando a gente diz que o HU é um bom emprego para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, e, enfim, para o funcionário do SAMI, para todos os funcionários que estão lá, a gente está falando de um plano de carreira da Universidade de São Paulo. E o fato, né, de o HU ser um bom emprego não deixa as pessoas passivas a ponto de elas aceitarem reajuste zero. Então, quem está de greve não é o HU. Quem está de greve é a Universidade de São Paulo. Né? Só para deixar bem claro isso, assim, na verdade, o que as pessoas não aceitam, e aí a Fernanda até comentou, o porquê da greve. Né? O porquê da greve. O porquê da greve não está relacionado ao HU. O HU está dentro desse contexto de greve. Então, o porquê da greve é por conta do dissídio zero e outras questões que estão envolvidas. As pessoas estão engajadas a tentar melhorar isso. Então, acho que não é uma discussão do HU, a questão da greve, está dentro desse contexto. E essa questão do emprego é muito importante, porque isso influencia diretamente o ensino de vocês, justamente nessa declaração que o X acabou de dar, né? Da questão da contratação de enfermagem, sobrecarregar os funcionários. Então, existe, de certa maneira, um engajamento maior ao serviço, uma identificação maior com o serviço, quando você tem um plano de carreira melhor estabelecido. Eu acho que a nossa discussão deveria ser até ao contrário. E perguntar por que não fazer, não utilizar esse modelo, não exportar esse modelo da Universidade de São Paulo para outro serviço, né, do HU para outro serviço. Deveria ser até ao contrário, acho que é uma coisa boa. E em relação à pergunta direta do X, do impacto, né, da importância, né, da autonomia na USP, qual seria o impacto dessa desvinculação, dessa perda de autonomia, de forma prática, no dia a dia, como é que eu enxergaria isso? Uma primeira forma de enxergar isso é com a mudança dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, né, com a contratação de novas pessoas. Uma outra forma prática de você enxergar isso, né, quem é que vai discutir os casos comigo a partir de agora, o quanto essa pessoa está compromissada com o ensino ou não. Né. Uma outra forma prática de enxergar isso, da perda da autonomia, imagine que vá para a Secretaria de Saúde e que as metas sejam diferentes das metas atuais, enfim, que os objetivos, né, sejam diferentes, de que o hospital, enfim, que a secretaria enxerga de que esse hospital ele precisa ser referência para uma determinada região e vai atender esse grupo de pessoas especificamente. Isso influencia diretamente no ensino. Né? Essa característica de hospital secundário, geral, né? Contratação de farmacêutico, laboratório, enfim, tem uma série de coisas que podem influenciar de forma prática na questão do ensino, né, a partir da perda da autonomia. Né, e a gente poderia resumir isso através da missão do hospital. Né. Eu acho que a perda de autonomia propicia uma situação em que a missão do hospital não seja cumprida. É assim que eu enxergo. Né. Então, como é que a gente enxergar isso no dia a dia? Ali, quem eu vou discutir, como é que vai ser o conteúdo, enfim, quem é que vai organizar o meu ensino, né? Então, quem é que vai fazer a organização do ensino nesse contexto, como é que você vai cobrar isso dos médicos assistentes num contexto diferente. Deixa eu ver se eu respondi todas.
da equipe multidisciplinar, né, está muito relacionado com essa questão do plano de carreira, que funciona muito bem no hospital universitário. Acho que era isso. Não sei se eu respondi a todas as perguntas, pessoal. Fernanda, X, Fernando e K. E Arthur, eu respondi? Sim, se não, tá, perfeito. Bom, o Fernando falou que é bom, tem uns casos lá que são acomodados, que eles têm estabilidade, ninguém mexe com eles, tem uns velhos, mas no HC também tem velhão, né? Não é só no HU, tem uns caras que, vamos dizer que esse é um problema que existe nos vários lugares e não se resolve eliminando a carreira. Não se resolve, acho que há possibilidades de, vamos dizer assim, interferências numa construção mais coletiva de determinados processos que é capaz de resolver esse problema melhor do que estabelecendo uma coisa hierárquica, por um lado, né? Depois, eu diria assim, olha, eu acompanho essa história do HU há muito tempo, como eu falei para vocês, né? E o HU resiste como um hospital geral, em parte porque ele não está sob o desígnio direto dos titulares da faculdade. Porque em certos momentos isso foi preservado ativamente, em outros momentos foi uma briga, porque eles gostariam de transformar lá um negócio X que interessasse para cada titular, que não necessariamente tem a ver com o que precisa para o ensino. Então, eu acho que é um arranjo que é interessante, porque é conectado, participa sem nenhuma dificuldade, quer dizer, a clínica médica, eu também sou clínica, sempre falar mais da clínica médica, mas, sei lá, hoje em dia a superintendente é a Sandra, da pediatria. As clínicas, as grandes áreas, elas são articuladas com a HU. O titular vai lá e faz reunião com todo mundo, não sei quem vai. Na época que eu trabalhei lá, o titular tinha uma participação direta na própria elaboração do concurso da área, não sei como é hoje em dia. Então tem uma conexão, mas com uma certa autonomia, que ajudou a preservar o HU como um hospital geral. Porque, enfim, vamos dizer que as lógicas dos professores não necessariamente têm a ver com o que é melhor para o ensino. Pode ser o que é melhor para o ensino quaternário da especialidade dele, mas não necessariamente a ver com a graduação. Então, eu acho que esse desenho é um desenho que, ao mesmo tempo, põe o HU para dentro, mas preserva, de certo modo, o HU de certos movimentos. Foi uma longa negociação para abrir residência lá, porque tinha essa ideia de que não, deixa ser residente, porque é melhor para o ensino de graduação. Mas, enfim, as próprias, como eu falei, o R1 de várias especialidades, o HC não serve, o HU é melhor para eles do que o HC. Não serve o HC, é tão especializado que não serve nem para eles. Eu vou entrar mais forte nesse negócio das UES, da Fundação Faculdade de Medicina. Olha, a rede do Butantan inteira é administrada, a rede do UBS inteira, com exceção do Centro de Saúde Escola do Butantan, é administrada pela Fundação Faculdade de Medicina. Se você, quer dizer, eu tenho um contato razoável com professores das outras faculdades que levam os estudantes lá. É uma relação absolutamente tensa e difícil, porque o ensino não é o principal objetivo dos caras, não é. E não é isso que eles cobram dos funcionários, não é. Então, eles querem cobrar número de consultas, número de não sei o que, produtividade pensada de um outro modo, que é a lógica geral do contrato que a prefeitura tem com as OS. Não é outra coisa que ela embute. Então, eu diria, o risco de um viés produtivista assolar o HU, ser o que, vamos dizer assim, orienta o olhar da Fundação Faculdade de Medicina, por exemplo, em relação ao hospital, é muito alto. É assim que ela opera na rede do Butantan. Ela não olha assim, aqui eu sou de uma faculdade de medicina, eu pertenço, chamo de Fundação Faculdade de Medicina, mas ela não tem nada a ver, não é com essa perspectiva que ela faz a gestão das unidades básicas de saúde. Não sei por que seria de outro modo no hospital. Então, acho que o risco é alto, como eu falei. Se você for pensar no hospital só assistencial, a composição do quadro seria diferente. Precisa menos gente. Agora, como é que faz no HC? Faz do jeito que ele falou. O pós-graduando da aula, o voluntário da aula, não sei quem da aula, porque se for pegar o quadro só, se você pegar
colocar só o quadro do HC não é suficiente para dar resposta assistencial e de ensino. O HC tem uma história muito longa de que, então, isso daí ele falou na cavação dos exames, é historicamente construído, isso daí é obrigação dos internos. Antes era pior do que nossa, a gente cavava muito exame, muito, fazia parte, era a nossa, a gente colhia um monte de exame que em nenhum outro lugar é médico que colhe, mas a gente que colhia os exames, a gente que fazia um monte de coisa que teoricamente a enfermagem devia fazer. O quadro de enfermagem é muito menor do que o que precisa ser para a atividade assistencial, que dirá para as atividades de ensino. Então, eu acho que, eu não vou repetir, mas acho que o impacto poderia ser muito importante. E a gente não tem nenhuma garantia, olhando para a região do Butantã, que eventualmente a Fundação Faculdade de Medicina fosse fazer outra coisa lá. São coisas diferentes. A Fundação Faculdade de Medicina não é só aqui na USP. Na Unifesp, eles têm também uma OS, que chama SPDE. Eu trabalhei durante um tempo fazendo, eu sempre faço coisas nos municípios. E aí eu via os professores da medicina, da enfermagem, da fono, lá da Unifesp, querendo ir levar os estudantes para outras unidades básicas que não fossem as que eram geridas pela SPDE, porque é muito ruim. Eles foram para outro município, foram para Diadema, foram para Guarulhos, foram para outro lugar. O mundo foge, porque é ruim. É ruim, a lógica é uma lógica que não ajuda a, vamos dizer assim, produzir a atenção da maneira que a gente precisa e muito menos incluindo essa questão do ensino. O HU tem problemas? O HU tem problemas. Por quê? Porque o reitor anterior já gastou dinheiro em outra coisa, que não era exatamente o que devia gastar, ao que tudo indica. E o reitor atual raciocina sobre a USP como uma empresa, não como uma universidade. Então, ele está interessado em cortar custos. Não interessa qual o custo que isso daí tem. O ensino, para pesquisa e tudo mais. Então, com certeza, eles não estão repondo os quadros do HU na mesma velocidade que é necessária. Com certeza, não estão investindo em reforma predial do jeito que não seria necessário. Vocês falam assim, bom, e se tem essa crise na USP, e essa não vai embora tão fácil, como resolve esse problema? Vai piorar o HU, então? Eu acho que o HU pode, sim, ter uma relação de cooperação com o SUS, com a Secretaria Municipal de Saúde, e se articulando, pode começar a receber recursos pelos serviços que presta. Ele devia receber, o HC recebe. Por que o HU não recebe? Porque a USP não quis cobrar nunca. Mas ele pode receber por internação, por serviço, e receber uma quantidade de dinheiro que ajuda, são serviços próprios, então ajuda a manutenção predial, a complementar o orçamento que o HU precisa ter. Então, eu acho que fazer cooperação, que não é, estou falando fazer contrato de gestão, não estou falando nada disso, estou falando como vários outros hospitais de ensino fazem. Os hospitais de ensino no Brasil inteiro são certificados pelo Ministério da Saúde, pelo MEC, como hospitais de ensino. Nessa certificação, existe uma contratualização com o gestor local, que pode ser municipal ou estadual. E daí, o município combina, precisa de umas coisas, não vai nada, e aí tem dinheiro que é repassado, e para os hospitais que são conveniados, é repassado no orçamento, não é por procedimento, não é uma conta. Vai um dinheiro para o orçamento do hospital, que o hospital gasta como acha que é necessário, prestando esse serviço. E eu acho essa uma saída muito mais razoável para o HU do que fazer uma desvinculação. E pode perfeitamente ser da USP e fazer vamos dizer assim, ter um cofinanciamento com o SUS que vai, na verdade, pagar um monte de coisa que o HU já faz e que é sustentada com o dinheiro da USP. É muito mais inteligente fazer isso do que fazer uma desvinculação. A autarquia, bom, eles acabaram de tirar, eu nem sabia, fiquei sabendo hoje, o ICESP, a Fundação Faculdade de Medicina, e vincularam a autarquia também. Enfim, eu acho que tenho certeza que isso diz respeito muito mais a jogos de interesse da faculdade, dos titulares, coisas que nós não fazemos a menor ideia do que seja, com certeza tem a ver com isso. Agora, então, eu acho que a gente, por exemplo, trabalha em muitos lugares tentando construir, junto com o serviço de um planejamento compartilhado, ou seja, tem que conquistar as pessoas para esse papel
docente. No HU já tem, a gente não precisa desmanchar isso, a gente precisa encontrar os modos de fazer isso funcionar melhor. Aí eu diria, o peso da Faculdade de Medicina dentro do HC é total. As outras unidades de saúde da USP têm uma interferência mínima na lógica de funcionamento do HC. Cada clínica do HC é filial das cátedras dos titulares. Todo mundo sabe disso. É bem difícil isso para as outras profissões da saúde. Para as outras profissões da saúde, a horizontalidade que existe no HU é bastante importante, porque aqui no HC, a faculdade de farmácia não dá nem um palpite, depois é a menor chance de dar um palpite zero. Aí vai dizer, ninguém consegue dar palpite. No HU, como ele foi construído de modo compartilhado, é diferente. Essa horizontalidade que existe no HU faz bem para a saúde do HU, não faz mal. O HC se beneficiaria de ser invadido por um pouquinho de horizontalidade, porque é muito médico-centrado. Eu brinco assim, a gente quase nem aprende que existe outra profissão da saúde, parece que é mágico. As coisas acontecem, que a gente nem vê. E acontecem à custa de muito trabalho. É muito bom a gente saber. A gente sai da faculdade e nem sabe direito, só enfermagem, a gente sabe, porque está trombado com elas o tempo inteiro. O resto é meio misterioso. O HU dá uma oportunidade, a gente pode discutir, chama nutricionismo, vamos discutir, coisas que no HC são, antigamente, lá no Instituto da Criança, tinha uma enfermaria que tinha visita com a equipe multiprofissional, era super legal, era um grupo geral, que o Gabriel Ozel, que era o chefe, velho pra caramba, acho que hoje em dia nem existe mais, mas... E o pessoal falou, e é alta demanda deve ter mesmo, porque, eu falei para vocês, tem quase nenhum hospital geral na cidade de São Paulo, não dos moldes do HU. E vamos dizer assim, um equipamento necessário. Dá para combinar mais coisas? Talvez o HU, para comportar a demanda assistencial que tem, precisa inclusive de mais profissionais, não menos. Mas isso numa negociação com a rede como um todo. Aí dá para pensar de outro modo. Então, nossa, está sobrando tudo isso para nós, precisa de mais gente, não menos. Então, eu acho que o que seria melhor é ser da USP em articulação mais intensa com o Sistema Único de Saúde, inclusive recebendo dinheiro pelas coisas que já faz e que a USP sustenta com dinheiro próprio. Sustenta com dinheiro próprio porque quer, porque ela podia muito tempo estar cobrando a conta do SUS. Enfim, porque ela presta serviços. Por último, eu diria o seguinte, eu falei, ele participa dessa construção do ensino e aí a gente, você tem uma unidade que não foi construída com essa missão, a faculdade tem que ter um trabalho de construir isso. Então a gente vai para a rede dos novos lugares e vai conversar, vai convencer, aí tem uns que tocam, tem outros que não tocam, aí o que é que a gente pode fazer para ajudar? No HU isso já está dado. Desse ponto de vista de um hospital geral, eu acho que a ser preservado de uma maneira importante. Rápido, de manhã teve a apresentação do professor Ciro, que ele falou da questão orçamentária. Só para dar uma complementação, na apresentação do professor Ciro e também na análise dos dados, assim, uma coisa que ficou bem clara, o HU não é responsável pela crise da universidade. Tá? Não deixem passar essa impressão, vocês têm os dados, vocês mesmos podem fazer essa análise, chegar a essa conclusão ou não. Tá? Às vezes pode passar a falsa impressão de que vamos desvincular o HU e a crise da universidade está resolvida. Não é por aí, tá? Só para ter essa crítica. Eu queria complementar sobre a greve. Então, sou professor da Faculdade de Saúde Pública, estamos em greve já faz tempo. Eu acho que a greve tem vários componentes. Ela começou como uma greve contra o reajuste zero. Os professores nem puseram um índice de aumento na sua reivindicação. Pediram assim, queremos negociação e transparência, mais nada. O reitor nega negociação e transparência. Depois o reitor começou a falar e a greve começou a ser socorro, não pode deixar o reitor transformar a universidade no que ele quer, sem conversar nada com ninguém. 3 meses de greve, agora ele apresenta propostas todas bombásticas, sem conversar com ninguém. Os professores, eu acho que de um modo geral, isso lá na Faculdade de Saúde Pública cresceu de uma maneira importante, fazia
séculos que não tinha uma greve com tanta participação lá. A Vanessa está aqui pode confirmar. A plenária que teve na sexta-feira encheu o auditório. Nossa, é novidade isso lá. Fazia muito tempo que não tinha. E quem está conseguindo fazer esse milagre é o reitor, com o seu autoritarismo absoluto, a negativa dele de negociar, e ele acha que ele foi eleito imperador, não reitor. Ele acha que ele pode, que a USP é a casa dele, que ele pode se fecha, joga no lixo, vai. Que isso? Não é assim que uma universidade funciona. Então, o HU está em greve, que bom, junto com o resto da universidade, porque não dá para a gente admitir que o reitor imagine que ele pode dirigir a universidade desse jeito, ele precisa conversar. Vamos supor que falte dinheiro. Eu não tenho nem certeza disso. Supõe que falta. Não é assim. Corta tudo. Corta as bolsas, corta a bolsa de por exemplo, vai plano de demissão voluntária. A gente está falando lá da Faculdade de Saúde Pública, por exemplo. Sabe quantos funcionários tem no serviço de graduação? Atualmente tinha 3, agora tem 2. Uma delas, a do serviço de graduação, do serviço de estágio, as 2 podem se aposentar. Elas entrariam no plano de demissão voluntária. Então, fechava o serviço de graduação, beleza, porque a lógica é assim, quem quiser se aposenta. E daí? O que a gente vai fazer? Porque não pode fazer assim. Então, o serviço lá que é a sala dos alunos lá de informática e tal, está fechando, a sala para aluno. Ela está fechando às 6 da tarde, porque não tem monitor, porque ele cortou os monitores. Então, os alunos do noturno e o pessoal que estuda de tarde, fica de noite, não pode usar a sala de computadores porque ele cortou, porque monitor é demais, quer dizer, não pode fazer assim. O curso de FONO-FIS-IPO, 60% dos professores se aposentam nos próximos 4 anos. Ele congelou todos os concursos, vai fechar o curso. Então, não pode fazer assim, gente. Ele tem que conversar com cada unidade, ver como é que é prioritário, o que não é, o que pode, o que não pode, como pode melhorar. Não pode fazer desse jeito. Então, eu acho que essa greve, agora que ele enfiou o HU, o reitor tá louco, gente. Eu nunca vi uma coisa igual. Graças a Deus. Gente, por uma questão só de tempo, eu vou pedir para as pessoas fazerem suas questões nessa segunda rodada, mais ou menos 1 minuto, tudo bem? Vocês conseguem? Vou pedir para o Pedro levantar para vocês uma plaquinha, um papel, quando der uns 15 segundos, porque acho que ele está aqui na frente, é mais fácil para todo mundo ver. Para vocês finalizarem a questão. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou interna do 6º ano. Na verdade, o meu comentário vai virar mais ilustrativo de algo que o bacharel falou, porque a pergunta que eu ia fazer ele já respondeu. Também é rápido porque não é tão embasado em números e palavras bem articuladas como os anteriores. Eu já passei por todos os meus estágios na escola universitária, inclusive eu estava no pronto-socorro da clínica durante o surto da dengue, passei inclusive depois do X e realmente ficou muito pior, foi um caos. E os assistentes não tinham condições de tocar a porta, o número de fichas que vinham e discutir com os internos, porque interno demora para atender, a gente não tem CRM, demora mesmo. E assim, obviamente isso teve algum comprometimento do ensino, porque não tinha tempo de sentar com o interno, vamos discutir o caso, não tinha como. Mas mesmo no meio do caos, você ficava em dúvida, sei lá, no exame cardíaco, alguém ia lá ver com você, não, o sopro está certo, o sopro é esse, se não é, ou rapidinho ver um raio-x, olha, deu isso, deu aquilo. E a primeira coisa que vem na minha cabeça de preocupação quando se fala de desvincular o HU da universidade é perder um caso de ensino, porque no meio do caso, se tornar um hospital SUS como qualquer outro, não acho que vão ter esse cuidado. Assim, ninguém vai se importar em discutir com o interno, muito menos no meio do caos. Se virar um hospital SUS, vai ter um número muito maior de atendimentos para ser feito. Para isso, eu só queria, na verdade, relativizar uma única coisa, porque tanto o HU quanto o HC, eles atendem públicos muito diferentes, mas também não é como se no HC todos os estágios fossem ruins. Particularmente no estágio do INCOR, que é algo absolutamente especializado, eu aprendi clínica médica de um jeito muito bem dado. Acho que era isso, obrigada. Meu nome é Júlia, eu também sou interna do 6º ano, sou inclusive da panela da Carol. E o que eu queria comentar logo depois dela é até para dar essa outra perspectiva da época da dengue. Porque a Carol passou na época do caos, eu estava na UTI e a gente trocou. A gente teve muita crítica
reclamou muito do prejuízo, todo mundo, chegou um dia que não tinha mais soro fisiológico para dar para ninguém. E o que aconteceu foi que o meu estágio de clínica do PS do HU foi completamente diferente do dela. Mesmo ainda com uma demanda muito grande, eles arranjaram assistentes para triagem, melhorou muito para a gente, a avaliação do estágio foi completamente diferente. E logo depois teve o fórum, a gente comentou sobre isso, e uma coisa que marcou muito para a gente foi que, inclusive, o Bacalhau virou e falou para todos nós, assim, muito obrigada por terem feito essas críticas, porque a gente vai conseguir mudar alguma coisa dentro do HU, melhorar para evitar que isso aconteça. Então, a minha pergunta é assim, quanto disso, da gente conseguir influir com as críticas, tanto os alunos quanto os usuários, quanto que isso é do tamanho do hospital, e quanto que isso é do modo que ele é gerido? O que a mudança de gestão influenciaria nisso? Pode passar. Ainda até dentro disso que elas estavam falando, uma coisa que eu acho interessante, que é mais agora, talvez até um comentário do que uma pergunta. Uma coisa que aconteceu até com um exemplo prático, eu conversei com uma residente do segundo, na verdade hoje ela já é formada, mas contou um caso de quando ela era residente do segundo ano da clínica médica. E ela estava passando no ICESP, na época era gerida por uma OS. E ela comentou sobre um estágio que os residentes passam, que a gente que é interno não tem contato, que é, se não me engano, chama CAIO, que é o pronto-socorro do ICESP para emergências oncológicas. E esse pronto-socorro é um pronto-socorro um pouco peculiar, assim, é um pronto-socorro de casos extremamente muito graves. Geralmente são pacientes que já têm uma doença muito grave, que está acompanhando o ICESP, e aí, por causa dessa doença, tem algum tipo de emergência. Então, assim, vocês conseguem imaginar que vão ser casos muito difíceis de você atender, de você lidar, de você conduzir o caso. E o problema é que, por causa do gerenciamento da OS, o salário desse pronto-socorro para médicos era extremamente baixo. Era coisa do tipo, parece que ela tinha comentado que era algo em torno de mil e poucos reais. Depois, quando vocês chegarem no sexto ano, vocês vão perceber que, tipo, você conversando com outras pessoas, quando você já está mais preocupado com isso, esse não é um salário incomum para você conseguir em hospitais de média complexidade. Então, assim, dá para entender que quem iria trabalhar nesse lugar, provavelmente, não é alguém que já está estabelecido na vida e que já tem alguma experiência. Era justamente recém-formados que tinham acabado de sair e precisavam de algum emprego. E acabavam sendo corajosos o suficiente para poder ir para lá. O que ela falou que acontecia? Essas pessoas eram abertos concursos, né, por causa da OS, as pessoas entravam, tentavam fazer o concurso, como quase não tinha demanda, quando ninguém queria ir para lá, eles passavam. Então, ela falou que aconteceu mais de uma vez de ela, como residente do segundo ano da clínica médica, com quase 2, assim, no final da residência do segundo ano, com 2 anos quase de experiência em clínica médica, ter que discutir um caso e perguntar a conduta sobre um caso que ela sabia o que fazer para um médico que tinha acabado de se formar e tinha coisa de como tipo, 6 meses de experiência. E a conduta que ele queria tomar era muito diferente da conduta que ela queria tomar. Então ela não tinha como ela impor sobre ele a conduta, porque ele era assistente, era ele que, no fim das contas, vamos dizer assim, tomaria a decisão final do que deveria ser feito, e ela se via numa situação de impasse. Então, assim, e esse tipo de situação, é claro que não vai acontecer com a gente, porque nenhum assistente é médico não formado e a gente é interno. Então, para quem vai passar lá depois, isso não vai acontecer. Você vai ter que discutir com alguém acima de você. Mas a pergunta é, será que a gente quer tentar, que a gente quer correr o risco de ter que discutir casos com pessoas muito inexperientes, que não, assim, que, não vou dizer que não sabem o que estão fazendo, mas que com certeza não têm a experiência que seria necessária para ensinar, por exemplo, um aluno do 6º ano de medicina que está prestes a se formar, que nem é hoje no HU, onde a gente sabe que todos os assistentes lá têm mais gabarito para poder ensinar para a gente. Então, eu acho que nesse ponto, um ponto, assim, uma coisa muito fundamental, sabe? Esse é um risco que a gente está correndo como se a gente colocasse, por exemplo, o HU nas mãos da Secretaria do Estado. Obrigado. Boa tarde, sou André, do 5º ano, interno também. Vim aqui para tocar num assunto que ninguém tocou muito ainda, mas com a gestão do ensino no hospital, né? Queria saber a opinião de vocês da mesa em relação à solução, não sei se é uma solução ou o que se adotou para o problema do subfinanciamento do sistema. Nesse mesmo espaço aqui no começo do ano, teve uma conferência internacional sobre saúde e que se apontou mais ou menos o panorama dos países em relação ao financiamento. O Brasil gasta mais ou menos 4% do PIB em saúde, a Argentina gasta 13%. A
apontou alguns gargalos, a proporção do financiamento público-privado, essa relação. Aí eu comecei a enxergar que tem que estudar um pouco de política e financiamento para entender toda essa questão de saúde. Pelo que eu entendo, a dupla porta no HC funciona como uma alternativa para o financiamento. Queria saber a opinião de vocês quanto a isso, se é realmente uma solução, e como o ensino seria impactado, visto que o aluno que passa pelo internato não poderia atender um paciente que está sendo atendido por um convênio particular. Boa tarde, eu sou a Vanessa, eu faço nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública, eu sou do DCE também. Inclusive hoje a gente fez um ato que chegou até a Faculdade de Medicina, não sei se todo mundo viu, mas foi bem legal, do HU até aqui, né? E o que eu queria comentar um pouco sobre isso, sobre a greve na USP, né? E o que a professora já colocou bem, assim, o que essa greve significa para a nossa universidade, né? Porque a gente já está em greve há muito tempo, é a maior greve dos trabalhadores da universidade. E a gente está vendo que a universidade ela já sofre ataques de precarização há muitos anos, né? Agora a gente está vendo que isso está mais próximo de se concretizar, né? De acontecer, porque esse plano que o Zago coloca de demissão voluntária, a questão mesmo do HU, de desvincular o HU, é uma prova disso, né? De que a precarização ela vai se dando aos poucos na nossa universidade. A gente tem que se preocupar com o que a Universidade de São Paulo vai ser daqui para frente, né? E aí eu queria comentar também sobre a questão dos outros profissionais da saúde, né? Que eu sou da nutrição, aqui a gente faz estágio tanto no HC como no HU. E existe uma diferença muito grande, né, nesses estágios. Tem algumas clínicas no HC, por exemplo, que a gente não pode fazer estágio porque só quem faz estágio lá é quem faz um curso pago que pode ter a prática lá, então. Curso de aprimoramento e de especialização. E a gente que estuda na Faculdade de Saúde Pública, no nosso 5º ano, não pode fazer estágio em alguns lugares que só quem paga pode. Né? E o HU é muito diferente. E a gente tem, de fato, a possibilidade de ter de aprender o sistema horizontal, né? Da gente poder debater com o médico e com os outros profissionais da saúde o caso. E tudo isso é muito importante, inclusive para a enfermagem, por exemplo, que não pode fazer estágio no HC, né? O único lugar em que eles fazem estágio na USP é no HU. Então, eu queria até que vocês comentassem um pouco sobre os outros profissionais. A professora Laura já colocou um pouco, né? Mas comentassem mais isso, assim, até porque eu acho que a maioria daqui é médico, né? É legal ter essa perspectiva também de nós, como nós estamos, os outros profissionais da saúde. Né? E aí, só para terminar, eu queria colocar também essa questão que a professora falou, né? Qual que pode ser a saída para essa crise, né? A gente viu lá na Faculdade de Medicina claramente o quanto o nosso diretor é autoritário, porque numa plenária estava mais cheia do que essa aqui, eu acho, né, professora? Estava mais cheia do que essa, todo mundo falando que a gente não queria que ele votasse sim, e ele terminou falando que, olha, eu vou votar sim, não interessa. O voto é meu, né? Não é da FSP. E eu acho que a gente tem que pensar também as saídas que o reitor coloca, né? Porque ele, em momento nenhum, sentou para negociar com, por exemplo, a professora Laura, que acabou de dar uma solução excelente aqui, que é você fazer um financiamento compartilhado, já que o hospital atende a comunidade butantana. E assim como quando a gente debateu com ele a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era para que houvesse mais financiamento público para a educação, e ele não colocou isso, né? Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão política do nosso Estado, de como ele é gerido como um todo, né? Eu acho que esse debate não está desvinculado de um debate político que a gente tem que fazer, né? E aí eu queria um pouco que a mesa comentasse isso, assim, essa questão do financiamento. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Yara, eu sou secretária-geral da União Nacional dos Estudantes da FRJ. Eu queria primeiro deixar aqui a solidariedade da UNE para a luta dos estudantes de medicina, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, todos os cursos da área da saúde que estão aqui debatendo esse tema do HU da USP. Queria deixar também a entidade à disposição de vocês, estrutura e tudo mais, assessoria de imprensa, tudo que vocês precisarem, mas queria também compartilhar um pouco com vocês da opinião da UNE sobre essa questão do HU, já que a gente vem defendendo aí os hospitais universitários do Brasil afora
há tanto tempo. A nossa defesa é principalmente com relação a uma proposta concreta, né, de financiamento para os HUs e que a autonomia universitária desses hospitais não seja ferida, né, e seja garantida sempre. Então, aqui a gente vem acompanhando a greve da USP e a gente acredita que essa alternativa que a reitoria apresenta é a pior possível, né? A pior possível não, ainda dava para ser um pouco pior, mas é muito ruim. De fato, o que a gente precisava são outras alternativas, né? Essa deveria ser, enfim, uma das últimas, mas o fato é que, na verdade, nada está sendo discutido. Isso é muito ruim, a forma autoritária como essa reitoria vem colocando, enfim, a transferência da gestão do HU não foi colocada em discussão nem na época da eleição do Zago e agora a gente, né, pega de surpresa aí com essa história. Mas o fato é que a gente tem entendido essa política que o Zago vem implementando como um projeto, né? Projeto de sucateamento da USP, das universidades estaduais. Aqui é um projeto desse governo do Estado, enfim, como a gente em outros momentos aí da história já passou por esse projeto, né, de sucatear as universidades públicas para depois ter como desculpa que a única solução para os problemas das universidades é a privatização, são as OS e tudo mais. A gente acredita que a solução para o hospital universitário é ter mais investimento, né? Se o Zago tivesse mesmo querendo resolver o problema da HU, ele teria discutido com o governo a ampliação do orçamento, enfim, como o Ciro falou aqui de manhã, essa questão do orçamento das universidades estaduais, que vem sendo feito vários descontos antes, né, de ser repassado 9,57% do ICMS para subsidiar as universidades. Então, a gente acha que a gente tem que se mobilizar e estar firme na luta em defesa do HU, para que tenha mais investimento, para que o governo invista mais no HU, né, e também a gente defende essa proposta da discussão do SUS também, ajudar no subsídio do hospital universitário. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês, né, um pouco das nossas discussões e a entidade à disposição para a luta de vocês. Gente, só para eu ter uma noção, quem ainda quer fazer alguma colocação ou levantar alguma pergunta? Tem mais 3, então eu vou pedir para os convidados responderem, depois a gente faz uma última rodada. Vou reforçar que a gente precisa que façam 1 minuto, porque a gente já estourou nosso tempo aqui e a gente tem um cronograma ainda, tudo bem? Bom, a gente vive no país, historicamente, uma situação de subfinanciamento, tanto da saúde quanto da educação. E aí tem grandes brigas em relação a isso e tudo mais. Mas, eu diria, tem espaço, vamos dizer, mas o SUS tem pouco dinheiro, vai ajudar? Vai, porque ele, na verdade, o HU presta um serviço que vamos dizer assim, que é de atendimento à saúde das pessoas e faz jus ao repasse de recursos. Eu pensei aqui, quando você vai se contratualizar, você assume outros compromissos. A USP nunca teve vontade de fazer isso. Mas eu acho que isso ia fazer bem para a saúde do HU e, vamos dizer assim, podia até ampliar a força da produção de certas articulações. A história de que os convênios, a dupla porta, servem para melhorar, compensar o subfinanciamento, conversa para boi dormir, né? Até todos os estudos que eu já vi dizem que isso não aporta mais do que entre 5% e 10% do total do orçamento, do HC, do INCOR, da Unifesp, todos os lugares que estabeleceram dupla porta. E, além da injustiça de estabelecer dupla porta num negócio que é público, todo o material é público, todos os trabalhadores são públicos, um tem fila, o outro não tem fila, enfim, além disso, né? Tem essa coisa que, bom, já desde quando eu era estudante, o 6º andar do INCOR era um lugar que a gente não entrava, porque lá é a enfermaria privada. Aí a gente ia no resto, mas lá não ia. O HU, quando teve isso, teve uma mão que teve isso também. Também, depois do Machado, já teve, foi voltar, várias coisas já foram
voltaram lá. Dupla porta, eu acho o pior desserviço possível para o ensino. Porque primeiro mostra que as pessoas, em vez de terem todas o mesmo direito, na verdade não. Umas têm mais direito do que outras. Porque para umas o exame é mais rápido. Para quem é do convênio, não fica, o exame chega rapidinho. No INCOR, por exemplo. O do SUS demora 6 meses. Por quê? Porque então, um tem mais direito. Então, pedagogicamente, péssimo. As pessoas não têm o mesmo direito à saúde. Saúde é uma mercadoria. Quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro, azar. Então, ruim isso. Segundo, essa ideia de que, na verdade, a gente só pode participar do ensino quem não é pobre. Porque quem tem dinheiro para o convênio não vai cair na mão dos estudantes e dos residentes. Que isso? Quer dizer, o que é que a gente está achando? A gente comete atrocidades em relação aos outros usuários? Ou os outros não podem ser incomodados na sua privacidade, quem é pobre pode. Então, segundo desserviço, porque quem é pobre pode, quem tem dinheiro não. Então, assim, acho que de todos os pontos de vista, eu acho que é um desserviço total, não resolve o problema. Na verdade, esse tipo de coisa serve para fazer certas compensações. Então, a Fundação Faculdade de Medicina administra o dinheiro que vem dos convênios, não sei o quê, para pagar adicionais de salário, fazer várias coisas que, desde antigamente já era assim. Antes a fundação era só a Unicor, era a Fundação Zerbi. A Fundação Zerbi pagava um diferencial para os médicos, para os auxiliares de enfermagem, para todo mundo. Quem era do HC ganhava menos que quem trabalhava no Unicor. Então, enfim, em vez de fazer carreira, em vez de fazer mecanismos que contemplam a todas as pessoas, você vai construindo mecanismos escusos de tudo que é caixa preta, tudo que não é público, tudo que não é transparente, não ajuda a gente a produzir coisas mais justas. Então, porque abre espaço para um manejo, vamos dizer assim, um manejo privado de uma coisa que é pública. Então, eu sou radicalmente contra essas alternativas. É claro, temos que brigar sim, precisa de muito mais dinheiro para a saúde e para a educação. Tem que brigar. Com certeza o Ciro falou tudo para vocês, eu já me escutei falar um monte de vezes sobre isso. Gente, a USP está fazendo muito mais coisa do que fazia antes, sem ter uma adequação do dinheiro que o governo estadual repassa. Está errado, tem que aumentar. O reitor foi o único dos 3 reitores que falou, não precisa de mais dinheiro. Outra vez, o cara é bem sério. Os outros 2 reitores falaram, não, precisa de mais dinheiro sim. Ele falou que não. Então, eu acho que tem uma briga que é geral, que a gente não resolve instantaneamente, mas no curto prazo existem outras soluções viáveis, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, para conseguir melhorar as condições de financiamento. O HU corresponde a 10% do orçamento da USP, não é nada dentro dessa confusão geral, e ele poderia, inclusive, fazer parte das unidades que produzem receita própria, recebendo pelo serviço que ele presta ao SUS. Bom, relacionado com essa questão do financiamento, eu não vou me alongar muito, o professor já falou, mas só colocar uma coisa para vocês, isso também foi apresentado pelo professor Ciro, e tem os dados relacionados ao HU que são específicos. Assim, o HU ele não gasta mais do que o acordado para ser gastado da verba da universidade. Ele tem lá um teto de 8%, ano passado acho que foi 7,9%, e isso sempre vem sendo respeitado. Ou seja, o HU não está gastando mais do que foi acordado desde a autonomia universitária em 89. E existem muitas outras alternativas de financiamento que não incluem a desvinculação, né? Então, e, além disso, o professor Ciro também mostrou de manhã que a desvinculação não resolve o problema orçamentário da universidade. Então, eu acho que isso, não vou entrar nem no mérito, porque eu não sinto nem a vontade para fazer essa discussão. Agora, relacionado ao ensino, e aí o pessoal colocou a questão da crise a epidemia de dengue que nós tivemos no HU, inclusive o relatório do professor José Sebastião foi feito em uma visita nesse período, 4 horas de visita ao hospital universitário nesse período. Como é que a gestão atual
pode evitar danos ao ensino, né? Porque existe uma preocupação clara com o ensino. Então, quando isso aconteceu, dentro lá da minha, eu vou dizer do curso de qual eu sou coordenador, do estágio hospitalar em Clínica Médica 2. Né? A gente tentou estabelecer uma conversa com os internos, tentando ver alternativas, e dessa crise saíram algumas alternativas momentâneas, né? que aliás vai causar um benefício para as próximas turmas, como a gente conseguiu fazer deslocamento de assistente, a gente conseguiu um acordo com o professor da disciplina de que haveriam assistentes específicos para cuidar da porta 2. Então, assim, existe esse diálogo aberto, existe essa preocupação. Eu imagino que em um outro contexto, em uma outra gestão, eu não sei se isso seria feito desta forma, né? Enfim, talvez o ensino ficasse de uma forma secundária. E eu imagino que ficaria de uma forma secundária, né? Então, o fato de a gente ter a universidade como gestora e do status funcional atual do HU, né, na questão do ensino, propicia esse tipo de discussão constante. Fala assim, olha, o ensino está sendo muito prejudicado com essa crise, com essa epidemia de dengue. Ele será prejudicado? Sim, mas como é que a gente pode criar mecanismos em que esse prejuízo seja menor? E a gente tem autoridade para fazer isso. A gente não tem existem as metas, assim, o hospital não tem meta de produtividade assim, muito clara, né? Não tem uma meta de produtividade. Então, assim, enfim, vamos ver o que a gente pode fazer em relação ao internato que a gente vai conseguir fazer. Então, isso de forma prática, no dia a dia, a questão do ensino é muito, muito, muito constante. Por isso, eu volto à questão inicial, né? Essa desvinculação na questão do ensino precisa ser discutido. A gente precisa entender o que eles querem fazer, como é que isso vai ser feito, né? E é impossível se votar a favor de uma coisa dessa na próxima terça-feira, sem ter sido feita essa discussão, né? Inclusive, só para complementar, né, o relatório técnico que foi feito ao magnífico reitor, professor José Sebastião, né, ele cita no relatório que os discentes não foram ouvidos, né? Então, eu acho que a gente tem que se fazer ouvir, né? Vocês têm que se fazer ouvir, né? Ele tem esse compromisso como professor titular, como docente da universidade, de ouvir os alunos, que eles pensam a respeito, de explicar, né? De propor as alternativas. Realmente está muito estranho tudo como está sendo feito. É isso. Eu sou o Rodrigo, eu sou assistente da HU, sou chefe da divisão de clínica médica e sou professor do departamento de clínica médica também. Então, eu só queria reforçar o que a professora comentou sobre a questão do financiamento SUS, né? A gente tem mesmo, tem um teto de repasse, né? Que, se não me engano, fica em torno de 5%, 6%, né? Mas isso dá para aumentar para 25%, que é o que acontece em outros hospitais universitários. Acho que até no próprio HC de Ribeirão Preto, no próprio relatório do Sebastião, ele cita que no HC é 25%. Então, isso é uma questão de mudar o teto de repasse para o SUS. E só para comentar também a questão da inserção dos alunos no SUS, né? Eu acho que a gente vem discutindo já essa preocupação. O HU, ele acaba estando na região ali do Butantã. O próprio Sebastião, ele menciona esse termo, ele usa o termo ordenamento, né? Não sei se você leu o relatório dele, mas assim, o ordenamento do SUS, o que quer dizer isso? Na verdade, a gente vem discutindo isso há algum tempo no HU, né? A porta aberta, né, do PS significa que a gente recebe muitos pacientes de baixa complexidade, que são aqueles pacientes verdes e azuis, que quem passou lá viu que na época da dengue, a maior parte dos pacientes eram verdes e azuis, né? Ficavam lá na triagem, né? Então, esses pacientes eles poderiam ser atendidos, né, na rede de unidades de primária, né? E o HU realmente se tornar um polo de atenção de nível de complexidade secundária. E com isso você consegue aumentar o repasse SUS. Porque aí você abre consultas mais de ambulatório, consultas agendadas para casos mais graves, você consegue fazer exames de maior complexidade. A gente sabe que tem fila, por exemplo, de colonoscopia nas unidades básicas de saúde, de 6 meses, 1 ano. No HU você consegue fazer isso em 1, 2 meses. Então a gente conseguiria dar suporte, né, a uma série de coisas
E como você falou, a gente tem que se aproximar mesmo da gestão do SUS. Né? E isso não precisa ser através de uma desvinculação, a gente pode pactuar isso com a Secretaria de Estado Municipal, principalmente. Né? Então, eu só queria reforçar que isso é possível, sem dúvida, e eu acho que isso melhoraria não só a inserção da faculdade no SUS, que eu acho que o ensino isso é essencial, né? Se aproximar da realidade do SUS, como, ao mesmo tempo, você conseguiria um repasse maior para o hospital. Boa tarde. Eu me chamo Patrícia, sou uma barqueana aqui da medicina, e eu queria abordar a questão de que o HU ele recebe alunos de cerca de 7 unidades de ensino em USP, certo? Em que eles passam parte do estágio lá, como a enfermagem e a farmácia, acho que cerca de 30% do estágio deles é lá. E eu queria saber como é que fica contratualmente esse tipo de garantia, que eles também vão ter estágios dentro de uma graduação, dentro das suas abordagens de ensino, em contratos com a AS em hospitais, assim como na autarquia HC. Como é que é essa situação? De que modo foi garantido a partir de contemplado? Oi, eu sou o Felipe Scalise. Eu só queria introduzir um conceito que me ajudou a entender esse debate. Quando eu estava como eu trabalho na executiva, eu tive de visitar muitas escolas e ouvir muitos depoimentos de pessoas de outras faculdades, e eu percebo que o que mais prejudica o ensino e o atendimento de saúde, o acesso ao hospital e escola, acaba sendo a perda, a diluição do vínculo daquele estudante com a instituição. E aí isso me reporta um pouco, né, no debate que são os dois modelos de gestões, e que aí precisa ter uma diferença importante para a gente conseguir entender por onde que parte esse debate, que é o fato de que as gestões, né, em formas de autarquia, elas se colocam, teoricamente, como uma privatização não clássica. O que significa? Que você mantém a instituição como do Estado, mas você transforma a gestão com propriedade de uma pessoa. Nesse sentido, ela adquire uma lógica empresarial. Ela deixa de ser uma instituição estatal e passa a adquirir uma lógica empresarial. E com isso, todos os setores do trabalho, do ensino, ganham essa mesma lógica. Então, a primeira pergunta da Fernanda, alguns salários com as autarquias, eles podem superar o teto do governador do Estado, porque não se trata mais de um cargo exatamente público, você passa a ser um funcionário. E a gente vê alguns gestores e diretores de fundações que ganham salários de executivos de R$60 mil por mês. Então, ali a gente vê uma questão, né, importante e, claro, né, você citou a questão da produtividade, das metas. Essa questão envolve a prática da gestão, porque você muda. E, claro, o vínculo. A gente reclama do autoritarismo do reitor porque nós temos uma relação de direito com a universidade. Se fosse uma empresa, se nós fôssemos funcionários, o nosso chefe pode ser autoritário quanto quiser, a gente não pode falar nada. Como é o reitor, nós temos uma relação de direito com a universidade, a gente exige. E é isso que se dilui com a mudança de gestão em algumas esferas. Explica um pouco do que a gente tenta trabalhar. Acho que é por essa divisão, né, por essa possibilidade de dividir os dois tipos de gestão é que possui um entendimento melhor do debate, para a gente entender algumas questões para quem ficou um pouco mais perdido. Obrigado. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom, antes de passar para os convidados, eu tenho só uma pergunta final. Assim, acho que ficou muito claro pelo depoimento de todos, inclusive dos alunos, que existe um grande medo de passar por um sistema que vai visar mais a assistência, o serviço e que tem essas metas, essa questão produtivista. Eu queria saber se a gente consegue, se há meios de, pelo menos, caso haja desvinculação,
de se garantir um pouco melhor a qualidade do ensino? Assim, o que a gente poderia pressionar, o que poderia ser feito nesse sentido? Na verdade, são duas perguntas difíceis. Eu vou colocar a pergunta da contemplação das outras áreas, né, nas OS, enfim, ou no outro tipo de vínculo, com outro tipo de gestão. E a pergunta que você fez agora, a pergunta como garantir o ensino, que mecanismo... Isso é muito difícil de responder, e na verdade, não sei se tem uma resposta. Eu tenho uma impressão, não uma resposta definitiva. A impressão é de que esses mecanismos seriam mais frágeis e, por conta disso, o ensino seria pior. Mas é difícil responder porque não existe, a gente não sabe como isso vai ser feito. É justamente essa discussão que a gente está colocando está levando para o reitor, né, e levando para o conselho universitário. Né. É justamente isso, né, precisa ser melhor esclarecido o que eles querem fazer em relação à desvinculação. Né. E como vai ficar a questão do ensino nesse contexto. Eu acho que não há garantia nenhuma de controle. Ou talvez até existam mecanismos que possam estar fazendo isso, mas eu não consigo visualizar como isso seria, né, como esse controle seria. E em relação ao que os alunos, o que nós poderíamos fazer com alunos, se impor, se manifestar, enfim. Mas se essa desvinculação já tiver acontecido, aí o fórum de discussão é outro. Né? Acho que no momento é tentar adiar essa pauta da reunião do Conselho Universitário. Né? A gente espera o diretor da faculdade, o vice-diretor da faculdade já disse que vai levar para o Conselho Universitário essa ideia, né? de colocar em vistas e vamos esperar que isso dê certo para discutir melhor o assunto, justamente para a gente tirar essas dúvidas. É isso que nós queremos. Olha, é claro que é possível fazer contratualização e a contratualização pode incluir o que quem está contratando quiser. Quem vai contratar? Essa é uma primeira pergunta. Quem vai contratar? Então, por exemplo, veja só, eu estou insistindo no exemplo da região oeste, porque olha, é a Fundação Faculdade de Medicina, é a região oeste, tem um tal projeto região oeste na Faculdade de Medicina para tentar fazer a aprendizagem naquela rede, e a lógica das OS que operam lá é a mesma lógica que em outros lugares. Eles vão, meta, produtividade, não tem espaço para reunião, Quem contratou? Qual foi a participação que quem pensa no ensino teve nessa contratualização? Não teve nenhum. Quer dizer, na verdade, a AOS atua de modo independente da faculdade. Ela não é a faculdade, tem um nome, mas ela não é a faculdade. Ela atua de modo que ela tem negócios próprios. Quem vai contratualizar? Vai passar para a Secretaria Estadual? Quem vai contratualizar é a Secretaria Estadual? A Secretaria Estadual tem qual interesse e qual compromisso com o ensino que é feito no HU? Eu acho que a Secretaria Estadual tem uma distância gigantesca dessa discussão, principalmente no ensino de graduação. Ela até tem alguma coisa a ver com a discussão do ensino na residência. A residência média nos aprimoramentos, que são financiados as bolsas, historicamente pela Secretaria Estadual, ela tem alguma apropriação em relação a isso, mas mesmo assim ela não se intromete muito na discussão. Então, se vai desvincular, vai passar para a Secretaria Estadual e ela que vai contratar, eu acho que vocês podem ficar bem preocupados, porque não tem nenhuma garantia de que a contratualização vai levar em conta os aspectos do ensino. Você pode fazer, tem jeito de fazer gestão que não é com essa ideia desse gerencialismo, que é você olhar para o trabalho das pessoas só vendo os números, as quantidades. Tem jeito de fazer gestão olhando a qualidade, tem jeito de fazer gestão incorporando espaços coletivos. Não tem sido essa a tônica das UESs, aqui no município de São Paulo, nem no resto do estado de São Paulo, nos hospitais que a Secretaria tem. Pior, vou dizer para vocês que, por exemplo, tem alguns hospitais estaduais sob gestão de UES na região do ABC, que eu acompanho um pouco mais, que eles não negociam nem com os gestores municipais as coisas que eles vão fazer no hospital. Eles fecham a porta, abrem a porta, fecham o serviço,
ser segundo uma lógica própria, sem negociar nem com os secretários municipais de saúde da região. Então, existe um grau de autonomia a partir dessa privatização da gestão, autonomia para o gestor, quem assume o negócio, que é claro que você pode contratualizar, mas não tem sido essa a história. Aí, só para esclarecer, eu queria dizer o seguinte, olha, eu acho o HC super importante, já falei, ele é quaternário, o SUS precisa desse hospital quaternário, precisa ter lugar que faz tudo isso. Ele atende a população não só de São Paulo, mas tem coisa que ele é referência nacional, isso é necessário. A faculdade, apesar de todas as críticas que eu possa ter, tem algumas coisas que a Faculdade de Medicina e o HC nunca abriram mão. Aliás, eu posso dizer isso sobre o Estado de São Paulo. As universidades públicas, e mesmo a Santa Casa, que não é pública, nunca abriram mão, por exemplo, da sua parcela de responsabilidade no atendimento de urgência e emergência aqui na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, todos os hospitais universitários fecharam o seu pronto-socorro. Aqui nunca fizeram isso. E se tem uma área que a formação dos estudantes é muito boa, é na área de urgência e emergência. É excelente a formação com que sai daqui passando nesses vários lugares que passa, que inclui o PSE, o PSC, o pronto-socorro do INCOR, todos esses lugares. O que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo? Tem um concurso dos hospitais municipais, os estudantes de todas as faculdades fazem esse concurso e vão fazer os seus estágios de pronto-socorro na rede, sem nenhuma vinculação, nenhuma responsabilização das faculdades por esse ensino. Quando a gente fala da aproximação com o SUS, a gente não está defendendo esse tipo de desresponsabilização das escolas, não é disso que se trata. Então, só quero deixar claro, é que eu, comparando um modelo de pensar hospital e o outro modelo, eu gosto mais do jeito do HU do que do jeito do HC. Não estou dizendo que ele não importa e que ele não cumpre um papel importante na formação das pessoas, só que ele é mais importante na especialização do que no ensino de graduação, pensando numa formação geral. É isso. Encerrar, então, os trabalhos dessa mesa sobre o impacto de modelo de gestão hospitalar no ensino. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Laura, do Dr. Marcelo, obrigado por terem vindo, e obrigado a todos também aqui presentes. Só gostaria de convidar, então, todos para um coffee que está para acontecer no terceiro andar. A gente volta às 5 horas, certo? Gente, o próximo evento às 5 horas é um debate entre o professor Agra, que é especialista em economia e políticas de saúde, da Faculdade de Saúde Pública, e o Gonçalo Recina, que é superintendente do CILIO e presidente da Faz, sabe? Isso, e eles têm dois pontos de vista interessantes, eu acho que vale a pena participar.